Diz assim o texto: tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Eu vou explicar por que eu li esse texto nessa noite. Há algumas pessoas, pastor Evaldo, que estão aqui, tem algumas também nos assistindo, que você está inconformado com a situação que você está vivendo. Quando nós estamos inconformados com alguma coisa, nós temos duas alternativas. Alternativa A: você deixa as coisas acontecerem na maior normalidade, deixa a vida seguir o seu curso e até envolver Deus nessa decisão e dizer assim: seja o que Deus quiser. Existe uma segunda opção. Você se posiciona, você reage e você faz o que você precisa fazer. Por que a gente ora? Por que a gente pede se Deus sabe o que a gente precisa? Todas as vezes que nós decidimos orar, nós estamos dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. A oração nos conecta com Deus e nos faz ver coisas que nós não veríamos se a gente não orasse. E este homem chamado Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, ele é considerado, depois de Jesus, é claro, o homem mais sábio que pisou nesta terra. A história de Salomão, ela traz para nós algumas informações importantes. Quem era a mãe de Salomão? A mãe de Salomão era uma mulher que traiu o marido. Uma mulher numa cidade pequena que trai o marido e o povo fica sabendo, ninguém dá mais valor a ela. A mãe de Salomão se tornou uma das esposas legítimas de Davi. Davi teve 8 esposas legítimas e 10 concubinas. E entre as esposas legítimas, 3 delas já tinham sido casadas com outro homem, inclusive essa senhora chamada Betseba. Eu disse numa igreja uma vez, pastor Evaldo, que se houvesse uma reunião em Israel e as pessoas tivessem o poder de falar e escolher, se as pessoas em Israel tivessem o direito de escolher a mãe do futuro rei de Israel, ninguém escolhia Betseba. Porque entre as 8 esposas de Davi, quem tinha o passado mais sujo era Betseba. Mas não me pergunte por que eu não tenho essa explicação para dar, nem o pastor Júnior, apesar de ser um excelente teólogo, ninguém consegue explicar porque Deus escolhe determinadas pessoas. Ninguém consegue entender como é que Deus vai pegar uma mulher que traiu o marido, que não tinha nome, para ser a mãe do futuro rei de Israel. Eu não tenho essa explicação dentro de um contexto teológico das Escrituras, mas eu tenho a minha opinião, e vou dar a minha opinião à luz da Bíblia. Sabe por que Deus escolheu essa mulher? Porque tanto Davi como ela passaram por um processo de arrependimento. E eu nunca vi uma pessoa se arrepender para Deus fazer isso aqui para ela. Deus nunca fez e nunca vai fazer. Todo o processo de arrependimento de Davi, quando ele pecou com Betseba, foi acompanhado por ela. Enquanto Davi está chorando, está refletindo também na mulher. Porque a mulher percebe quando o homem está triste, a mulher percebe quando o homem está alegre, ela partilha da vida do seu cônjuge, e é normal. E Betseba, ela passou pelo processo do arrependimento. E por isso que Deus escolhe ela para ser a mãe do futuro rei de Israel. Quando Betseba engravidou da sua segunda gestação, que a primeira gestação
a criança morreu, Deus não permitiu viver. Quando ela engravidou, o profeta Natan, olha como é que Deus trabalha. O profeta Natan, que tinha ido há alguns meses atrás na casa de Davi, e tinha dito que o menino que a mulher tinha engravidado morreria, e que Deus cobraria pelos seus pecados em dias futuros. Esse mesmo profeta vai na casa de Davi e diz para ele: sua esposa está grávida, e você vai colocar o nome do menino Salomão. E este menino vai ser o seu sucessor em Israel. E quando o menino nasceu, eles colocaram o nome do menino de Salomão, porque era uma ordem de Deus. O mesmo profeta vai na casa do rei e diz para Davi: Davi, já colocou o nome do menino de Salomão? Sim. Salomãozinho para cá, Salomãozinho para lá. Aí o profeta olhou assim, pastor Evaldo, disse: só tem um porém. Qual é? Deus não vai chamar ele de Salomão. Aqui vocês vão chamar Salomão, que significa amado do Senhor, pacífico, ou seja, pacífico, aquele que gerará paz, aquele que significa paz. Aí Davi, curioso, disse: Deus vai chamar ele de quê? O profeta disse: Deus vai chamar ele de Gedidias, que significa amado do Senhor. Aqui embaixo vocês chamam ele de Salomão. Lá em cima Deus vai chamar ele de Gedidias. E o tempo passou e chegou agora o tempo de Salomão reinar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para pessoas que estão aqui, que tem promessa de Deus sobre elas. Tem gente aqui que Deus já usou, até profeta para vocês, você sabe que é Deus. Tem gente que já teve sonho em revelação. Tem gente aqui que tem promessa de Deus e muitas. Mas no meio dessas promessas de Deus, existe um fator chamado tempo, que Deus usa para, no momento certo, agir sobre você com essa promessa. E segundo, existe as objeções do adversário para que a promessa não se cumpra. Salomão tinha sido escolhido por Deus para ser rei, só que ele tem 19 irmãos. Dos 19 irmãos, 3 já tinham morrido. Tem um moço que achava ser o futuro rei de Israel, chamado Adonias, porque pela sucessão ele era o quarto, ele estava na vez para ser rei. E o que é que ele fez? Ele se promoveu a rei. E disseram para Betseba, o Adonias tomou o lugar do seu filho Salomão. Você não disse que Deus tinha falado que ele ia ser rei? Você sabe aquela promessa que Deus prometeu e você contou para um monte de gente e ainda não se cumpriu? Ainda debocharam de você? Quem já viveu isso? Pastor Júnior já viveu. Fique tranquilo, porque eu estou sendo boca de Deus nessa tribuna para dizer que Deus tem prazer em cumprir promessa uma a uma. Eu preguei em Alexandria alguns anos atrás, numa igrejinha que era metade dessa fileira aqui. E tinha uma senhora no culto, essa mulher estava tão triste, eu acho que nem o cabelo ela penteou para ir para o culto. Estava uma senhora meio loira, assim, meio triste. Aí eu olhei para ela, Deus disse: diga para ela que eu vou dar uma casa a ela. Eu chamei aquela loira e disse: senhora, vem cá, orei por ela. Pense numa mulher que ficou animada. Aquela tristeza, Deus mudou na hora. Ela deu umas machadas assim. E eu disse: Deus vai lhe dar uma casa. Ela deu uns 3 glórias, pastor Júnior. A partir daquele momento, parece que só tinha ela no culto. Ela dava glórias, eita glória. O tempo passou, depois de uns 4 anos, eu voltei em Alexandria, mas a minha esposa para pregar em uma outra igreja. E ela viu o anúncio que eu ia pregar. Uns 4 anos depois, quem foi para o culto? Aquela senhora sentou na primeira cadeira. Aí já tinha alisado o cabelo, feito uma chapinha. Estava arrumada. Marido do lado, um casal bonito. Que nada que uma chapinha não resolva, né? Uma boa escova. E essa mulher, pastor Evaldo, dava tanto glória. Eu não conhecia ela. E eu disse assim: se tivesse umas 10 mulheres num culto desse aqui, ninguém não tinha para o diabo não, que a mulher é fervorosa. Preguei, quando terminou o culto, ela foi lá, onde eu estava mais a minha esposa, e disse: pastor, o senhor poderia ir na minha casa tomar um café? Porque geralmente o povo chama pastor para ir orar. Ela disse: o senhor quer ir mais a sua esposa tomar um cafezinho com queijo?
Eu disse, senhora, mas qual é o motivo do café? Ela disse, pastor, o senhor não lembra de mim? Eu digo, lembro não, irmão. Ela disse, o senhor pregou na igrejinha, tem aquela pessoa, né, Júnior, que conta os detalhes. Ela contou o lugar aí, e ela disse assim, naquele dia o senhor profetizou que Deus ia me dar uma casa. Só que eu tinha vindo para o culto mais umas amigas, quando a gente está voltando para casa, as amigas disseram, tu não acreditou naquilo não, é? Tu não acreditasse, você trabalha no lar, seu marido trabalha na roça, quando não chove, nem colheita se tem. Como é que você vai ter dinheiro para comprar uma casa? Ela olhou para as amigas e disse, ô senhora endemoniada, vocês não conhecem a voz de Deus? Eu conheço. Deus não precisa, Deus está morando num lugar geograficamente próspero para me dar a minha casa. Ele vai me dar em Alexandria, porque Ele falou e pronto. E aquela mulher segurou a palavra e as amigas debocharam dela. Ela disse, o meu Deus ainda fala. Quem crê que Deus ainda fala, levante a mão e dê o primeiro glória para Ele nessa noite. E passou um mês, e passou dois. E você sabe que sertanejo de cidade pequena, no tempo que não tinha internet, isso faz quase 30 anos. Ela estava com o radinho ligado numa FM que tinha aberto em Alexandria. Aquela FM que quando você tem lugar na casa que nem pega. Naquele tempo era assim. Aí o prefeito entrou ao vivo para dar uma notícia. E o prefeito de Alexandria disse assim, chegou uma verba do governo federal para construir, aí disse o número de casa em Alexandria. Quem tiver interessado em ganhar uma casa documentada, você vai na prefeitura, você faz um cadastro. Se a sua renda per capita lhe der direito de você ganhar a casa, você vai ganhar. Ela foi lá, passou em primeiro lugar. Sem salário, sem dinheiro. E o prefeito construiu a casa, as casas, o projeto saiu, e ela ganhou a casa. Só que ela disse, pastor, depois que Deus falou isso, meu marido se animou. Quando a gente ganhou a casa que documentou, que o prefeito deu documentada, a casa tinha uma área grande. Meu marido disse, essa área é numa garagem que Deus vai nos dar um carro. Mas Deus não falou que ia dar carro. A mulher disse, ele disse, mas Ele vai dar, já deu a casa. A casa Ele revelou, o carro Ele vai me dar pela fé. E há 30 anos atrás você deu um Chevette, você era, fulano tem um Chevette, ou uma Brasília. E não é que Deus deu o carro, pastor Júnior. Deus criou uma situação e aquele homem comprou um carro. Ela disse, está o carro na garagem, casa paga, e você vai na casa da gente tomar um café. E as amigas endemoniadas, descrente, viram Deus fazer, porque Deus é fiel. Disseram a Davi, o seu filho Adonias se ungiu a rei. E agora Davi disse, fique tranquilo, quem vai ser rei vai ser Salomão, ninguém vai tomar a promessa do meu filho, porque Deus disse que era Salomão, e vai ser ele. Levanta a mão direita, eu vou lhe dizer que não vai ter crise, não vai ter adversidade que tome a bênção de Deus que está sobre você. Davi resolveu o problema, Salomão se tornou rei, com 20 aninhos de idade. O cara com 20 anos não tem muita noção de liderança. Mas Salomão viu, pastor Júnior, a responsabilidade sobre ele, e ele fez uma oração. E à noite, depois da oração, Deus apareceu a Salomão. E Deus disse, Salomão, me peça o que você quiser pedir. Ó, irmão, se fosse nós, hein? Tem gente aqui que ia pedir uma Hilux 2028. 2 anos adiantado. Porque tem hora que a gente pede certas coisas só para satisfazer o nosso ego. Por isso que pedir coisa a Deus, a gente tem que ter sabedoria na hora de pedir. E Salomão agora recebe uma visita de Deus à noite, e Deus perguntou, o que é que você quer? Pode pedir. Aí Salomão disse assim, Deus, eu não quero a cabeça dos inimigos, não quero riqueza, não quero fama, eu quero só sabedoria para entrar e sair diante do teu povo, porque eu tenho 20 anos e eu não tenho capacidade. Aí Deus disse, você não me pediu honra, não me pediu fama, não me pediu riqueza, você me pediu sabedoria para entrar e sair diante do meu povo, então eu vou lhe fazer o homem mais sábio da terra, eu vou lhe fazer um homem rico, eu vou lhe fazer um bocado de coisa boa sobre você. Foi isso que Deus falou para Salomão. E agora Salomão começou a prosperar. Salomão começou a fazer as coisas em Israel, organizou para fazer uma casa
um palácio para o próprio rei. A construção do templo foi no dia de Salomão. E Salomão era tão organizado, pastor Júnior, que eu li um texto aqui em 1 Crônica 25, que o cardápio da mesa de Salomão, ele saía, era anunciado de forma anual. O cara já sabia o que ia comer domingo. Hoje é sexta-feira, domingo já sabia do cardápio. Ei, domingo vai ter bode assado. 6 meses, né? Então, o reino de Salomão era tão organizado que até para sentar. Resumindo, não tinha gente amundiçada no tempo de Salomão. Era muito organizado. Pastor, está na Bíblia, está 1 Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá, quando chegou no palácio de Salomão, que viu o jeito dos criados serem tratados, a forma respeitosa que eles tinham de uns para com os outros. Eles olharam, a rainha olhou assim e disse: bendito seja o teu Deus e bendito sejam esses homens que estão diante de ti, Salomão, assistindo a sabedoria que Deus deu a você. Então o cara era organizado. Dentro do comando de Salomão, não havia injustiça. Ele tinha equilíbrio no seu reino. A Bíblia conta uma história que chegaram 2 mulheres, porque uma matou o filho enquanto dormia, talvez estivesse bêbada de vinho, e ela tomou o filho da outra, e levaram para Salomão. E chegaram as 2 mulheres, uma dizia: é meu filho, a outra dizia: é meu filho. Salomão disse: calma que eu resolvo. Traga ali uma espada, venham aqui as 2 mães, segura a criança aqui, eu vou partir no meio e vou dar a metade para cada uma. A mãe verdadeira disse: não, pode dar para ela. Pode dar, que eu não quero ver o menino morto. Essa era a mãe verdadeira. Salomão, usando a sabedoria, disse: dá o filho para essa mulher que mandou matar. Ou seja, que não quer a morte da criança. Ela é a mãe verdadeira. Então o cara tinha sabedoria, tinha equilíbrio, tinha também um bocado de mulher, mas que a briga era grande no harém, viu? Só que as mulheres foi por conta própria. Porque havia uma profecia no capítulo 17 de Deuteronômio, que o rei não poderia ter muitas mulheres. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia o problema que ia ter na realeza dos filhos dos reis de Israel, mas ninguém obedeceu. Resumindo, o tempo passou. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, se tornou um homem conhecido. O seu reino tinha equilíbrio. As pessoas de tudo que era rei se maravilhavam em vir ouvir a sabedoria de Salomão. Todo mundo queria vir ouvir o rei. Ele contava sobre os enigmas. Salomão entendia de botânica, de tudo que você imaginar, Salomão entendia. E um dia ele ficou invocado porque ele viu uma cena que não poderia acontecer no seu reinado. Ele passou no lugar e ele viu algo fora do lugar que perturbou ele, que mexeu com as suas emoções. O que é que ele viu? Um escravo montado num cavalo de um príncipe, e o príncipe andando a pé, puxando o cavalo com o escravo sobre ele. Salomão disse assim: não é possível, é inadmissível que isso aconteça. Deixa eu olhar direitinho. Um escravo andando no cavalo e um príncipe andando a pé, puxando o escravo que está desfilando no cavalo. Isso não pode acontecer. Eu não quero que isso aconteça. O meu reinado tem ordem, o meu reinado é organizado. Eu não aceito que isso esteja acontecendo. A ideia do rei era essa, pastor Evaldo: o que está fora do lugar vai ser colocado de volta no lugar. Quando eu sentei aqui, eu estava orando e conversando com Deus sobre o que eu ia pregar. Deus disse assim: diga para a minha igreja que eu coloco no lugar o que está fora do lugar. Por isso que eu disse que tem fases que a gente fica insatisfeito com coisas que estão acontecendo e a gente não consegue resolver. Calma, tem coisas que quem vai resolver é o rei. Tem coisas que não é a sua força, não é a sua habilidade. Quem vai resolver é aquele que está sentado no trono. As pessoas, pastor Evaldo, viam
os escravos andando a cavalo e zombando dos príncipes. E as pessoas diziam, poxa vida, isso está errado, Salomão está liberando uma coisa que não pode acontecer, os escravos andando nos cavalos e os príncipes, que são uns homens de honra. Os homens que precisam ser honrados agora estão sendo desonrados. Isso não pode ficar assim. Mas um dia o próprio Salomão contemplou aquela cena e disse, é inadmissível que isso esteja acontecendo. Eu vou aproveitar esse texto, irmão, esqueci do nome biológico de Nenzinho. Irmão Francineudo, eu vou aproveitar esse texto e profetizar nessa tribuna, e para quem está nos assistindo, que tem uma galera aqui que eu estou acompanhando, que estão nos assistindo, e vou dizer para você que o Deus Todo-Poderoso tem poder sim para colocar no lugar o que está fora do lugar. Deixa eu melhorar. Deus tem poder para fazer aquilo que precisa ser feito, que você não consegue fazer com as suas forças. Fique tranquilo, porque Deus tem poder para isso. Deus pode fazer isso. E principalmente quem acredita que Ele pode fazer isso. Tem coisas que Deus faz, como fez na casa da irmã de Alexandria. Era impossível aquela irmã ser dona de uma casa, mas Deus foi lá e fez com que a bênção da casa estivesse sobre ela. Nós temos casos e casos de pessoas que viveram uma situação parecida com essa de Salomão. Aquilo que precisava estar no lugar, está fora do lugar, mas eles aprenderam, pastor Júnior, que tem um caminho que faz com que a mão de Deus se estenda para trazer para o lugar o que está fora do lugar. O que é, pastor Rinaldo? Quando alguém decide buscar, quando alguém decide crer. E eu vou dizer para você que está nesse culto, que veio nessa noite, que enfrentou dificuldade, chegou até um pouco atrasado devido aos compromissos, mas você veio aqui buscar, porque você sabe que quando entra por essas portas para ouvir a palavra, você não está ouvindo palavras de homem, é um homem que está falando, mas a mensagem é de Deus. Deus vai colocar no lugar o que está fora, mesmo que o vento tenha que soprar, mesmo que tenha que acontecer alguma coisa que está fora das suas prerrogativas de vida. Nós não estamos brincando de culto. A mensagem está queimando no meu coração. E quando eu sentei nas cadeiras dessa igreja, eu ouvi a voz de Deus dizer, vou colocar no lugar o que está fora do lugar. Aí você vai dar glória, aí você vai dar testemunho. Quer ver uma coisa que está fora do lugar? No lugar de saúde, você está tendo aí doença. Está fora do lugar. Você queria ter saúde. Deus é Deus que dá saúde a quem acredita. Quer ver uma coisa que está fora do lugar, que você luta contra isso? Você está cheio de dívida, cheia de dívida, e não sabe o que fazer. Deus vai colocar no lugar o que está fora do lugar. Sabia que Deus tem poder para fazer isso? Por isso que Salomão se preocupou. E Salomão, e aqui nos versos anteriores, o texto diz, há todavia um outro mal que observei debaixo do sol. Salomão disse, isso é um grande mal, um príncipe andando a pé e o escravo andando, desfilando de cavalo. Isso não pode acontecer, porque Salomão sabia muito bem dos direitos dos príncipes. Vou dizer uma coisa aqui, com temor a Deus nessa tribuna, tem direitos seus que foram cortados. Deixa eu repetir, tem direitos seus que foram cortados, e não foi Deus que cortou, foram homens que cortaram. Mas Deus vai devolver a você, de camandeiras. Deus vai devolver o direito seu que foi tirado. Ele vai fazer e você vai se alegrar. Se Salomão tinha essa preocupação de colocar no lugar o que estava fora do lugar, imagine Deus. Imagine aquele que vê tudo com os olhos como chama de fogo. Aquele que olha para dentro do seu coração, conhece as suas angústias, as suas decepções, as suas tristezas. Mas a palavra nessa noite continua dizendo, Deus vai colocar no lugar o que está fora. Você crê nisso?
Deus tinha chamado um moço uma certa vez, chamado José, para governar o Egito. Ninguém sabia disso, nem o próprio José sabia. Tinha apenas uns sonhos. E sabe qual foi o que aconteceu com José, uma fase da vida? José está lá na cadeia do Egito. E Deus visita o próprio rei Faraó. Deus visita em um sonho à noite, porque estava fora do lugar o que Deus queria que tivesse no lugar. O que é que está fora do lugar? O moço que haveria de ser governador estava na cadeia. Deus disse: eu vou inverter o lugar que esse moço está, vou tirar da cadeia, vou colocar para ser governador da terra do Egito. E assim Deus fez. Deus colocou José aonde Deus queria colocar. E isso acontece com muitas pessoas. Você tem sonhos, você tem projetos, mas você se sente que está posicionado fora do seu lugar. Tem gente aqui assim, mas fique tranquilo que a palavra de Deus vai sair daqui enxertada em você. E não se assuste, porque Deus vai fazer. Eu acredito no Deus que faz. Eu acredito num Deus que age pela palavra. Salomão chamou os príncipes e disse para eles: vocês estão fora do lugar de vocês. Vocês são homens de honra. Quem autorizou vocês está puxando cavalo para escravo? Salomão, é porque a gente quis dar uma colher de chá para os escravos. Salomão disse: não, se posicione, vocês são príncipes. Tem gente que queria estar no lugar de vocês. E vocês não podem estar posicionados no lugar errado. Manda os escravos descer do cavalo de vocês. Vamos colocar as coisas em ordem. Vocês vão subir no cavalo de vocês. Não adianta ninguém querer tomar a sua honra, porque tem coisas que Deus honrou você. Tem gente que de vez em quando quer tirar a honra que Deus dá para alguém, mas o próprio Deus vai lá e inverte os valores. Pastor Júnior fez um grande evento em Caicó uma vez, nunca me esqueceu disso. E eu posso citar nome aqui que eu não tenho problema nenhum. E um amigo nosso, o pastor Júnior, me trouxe para pregar nesse evento. Tinha muitos pregadores, ele estava umas tendas em frente à igreja lá em Caicó. Trouxe Daniel e Samuel para cantar em alguns eventos. E nesse evento eu vim lá de Garanhuns para pregar. Quando eu cheguei para pregar, apareceu um conhecido do pastor Júnior, disse: pastor Júnior, eu estou trazendo um pastor aí de Minas Gerais que está comigo. O pastor Júnior disse: mas a gente já tem um cronograma completo. Não, mas deixa, pelo menos ele dá uma saudação, ele é uma bênção, porque tem gente que tem aparência, mas não tem a essência, não tem humildade, não tem quebrantamento. Esse homem que foi apresentado para o pastor Júnior era um pregador de Minas Gerais, e ele quase pisa meus pés e não falou comigo. Quase pisa meus pés. O pastor Júnior deu uma oportunidade de saudação para ele. Ele conversou, tentei entender o que ele tinha dito e eu não consegui entender nada. Porque ele apresentou mais ele do que a mensagem de Cristo. Ele disse: eu sou da Batista da Lagoinha, uma igreja com nome. Falou 200 vezes o nome da igreja, claro que é uma igreja com nome, mas ele se esqueceu de falar do dono da igreja, daquele que tem, daquele que pode, daquele que é Senhor. Daqui a pouco o pastor Júnior fez as apresentações, disse: irmãos, está aqui o pastor Inaldo. Nessa época eu era presidente de um trabalho em Pernambuco. Quando o pastor Júnior disse que eu era presidente, ele olhou para mim e disse: pai do Senhor. Você consegue entender isso? Gente que tem o jogo de interesse. Se você não tiver o que oferecer para ele, ele não está nem aí para você. Mas fique tranquilo, que a honra de Deus que está sobre você, escravo não vai tomar. Eu vou repetir: não fica dando corda para gente que muitas vezes quer só ver o seu mal, quer lhe rebaixar, quer destruir aquilo que Deus colocou sobre você. Não baixe a sua cabeça, levante-se diante das circunstâncias de rejeição, porque Deus colocou sobre você algo para te honrar. Eu tinha uma membro da igreja onde eu pastoreava, que eu dizia para ela: eu quero ser crente igual a essa irmã. A irmã chorava todo culto. Quem é que chora ainda alguma vez aí no culto? Pastor, uma vez por ano eu choro. Tá bom, pelo menos está chorando. Pastor Evaldo chora direto. Igual a Maria. Mas deixa eu contar isso aqui para esse testemunho.
A irmã Elaine chegou um dia no culto, pastor Júnior, e disse para a gente, ela já começou a chorar. Irmãos, eu tenho uma sobrinha que não é crente, que eu estou orando por ela. E ela está sendo perseguida no trabalho. A gerente dela disse que vai fazer de tudo para demitir. Mas eu estou orando pela minha sobrinha e Deus vai se levantar. Fizemos uma oração naquele culto de quinta-feira, aí passou sexta, sábado. No domingo a Elaine pediu oração de novo, é amanhã. Ela decidiu entregar, levar a sua carteira de trabalho e vai pedir conta amanhã. Oramos mais uma vez pela sobrinha da Elaine. Quando a sobrinha da Elaine pega a carteira de trabalho para levar no RH na segunda de manhã, que ela chega na empresa, tinha uma moça na recepção que disse para ela, olha, o dono da empresa está no escritório e pediu para você subir direto para lá. Ela disse, vixe, nem vai precisar de eu pedir demissão. Quando ela chegou lá no escritório, ela disse que o dono da empresa recebeu ela com tanta gentileza. Ô, menina, você é a fulano de tal? Ela disse que ficou assustada. Porque segundo o que ela ouvia da boca da gerente, você vai ser demitida, porque a empresa não precisa de você, você não tem qualificação, era mais ou menos isso. Ela precisava do trabalho, mas ela estava no limite, ela não aguentava mais. Ela disse, eu vou pedir conta e vou arrumar outro trabalho. Naquela segunda-feira, o dono da empresa chegou para ela e disse, moça, eu sei que você é um excelente profissional. Eu fiz um levantamento sobre todos os funcionários e eu tenho uma proposta para lhe fazer. Ela ficou assustada, ele disse, você tem coragem de assumir a gerência dessa empresa? Ela disse que ficou assim meio anestesiada. Ela disse, como é que é? Se você tem vontade de ser a gerente dessa empresa? Ela ficou assustada, mas surpresa, ela disse assim, e o que é que aconteceu com a nossa gerente? Disse, pois é, nesse final de semana houve uma reunião de caráter emergencial e a gente demitiu ela por justa causa que ela estava desviando o dinheiro da empresa. Oh, Jesus fiel. Oh, a oração de Elaine chegou no céu. A irmã que ia entregar o seu trabalho, que ia pedir conta, se tornou gerente daquela empresa. E a perseguidora que perseguia estava roubando às escondidas, estava mentindo. E Deus mudou aquilo que estava sendo cativeiro. Deus colocou no lugar o que estava fora. A moça fiel que estava sendo perseguida, que estava sendo afrontada, se tornou gerente daquela empresa. É assim que Deus faz com quem ora, com quem espera, com quem tem paciência. Vou repetir, Deus vai colocar no lugar o que está fora do lugar. Salomão fez a reunião, já estou encerrando, com os príncipes e disse, a partir de agora, se ele fosse nordestino, ele toma um jeito de gente, sem ser um príncipe, se posicione. Eu vou dizer para você, você é crente, você é salvo, tem um Deus com os céus abertos para lhe ouvir. Para de ficar churumigando por aí, Deus ainda atende você. Pare de ficar se lamentando, no lugar de se lamentar, faça uma oração. Ei, os príncipes voltaram para os seus cavalos. Quando os escravos chegaram um comboio de escravos, tudo cheio de cachaça, e dizendo, eita, vamos já se montar no cavalo dos príncipes. Quando chegaram lá, estavam os príncipes todos sentados no cavalo, com a espada na mão, e os príncipes disseram para os escravos, a partir de agora, vocês vão assumir o lugar de vocês. Vão puxar os cavalos, porque isso aqui é um direito nosso. Nós estamos incumbidos com essa responsabilidade de exercer a nossa função de príncipe. Nós estamos de volta ao nosso lugar. Nós estamos de volta no nosso lugar de origem. Eu vou dizer algo muito forte para encerrar e orar por você. Está fora do lugar, algo Deus vai colocar no lugar. Perdeu algo que está lhe causando tristeza, Deus vai trazer de volta. Deus ainda trabalha com quem é injustiçado. Toda injustiça de Satanás vai cair por terra. Eu quero fazer algumas orações e a primeira é: quem aqui nesse culto
precisa de uma oração porque você foi injustiçado com algo, venha para cá. Não tenha vergonha não. Venha. Eu nunca fiz esse tipo de oração, vou fazer hoje porque assim me orienta o Senhor. Pastor, eu vivi uma injustiça. Venha. Tem essas pessoas aqui, nós vamos orar por essa. Agora eu tenho outra oração para fazer. Eu quero orar por quem tem uma causa na justiça e está parada. Venha para cá que eu quero orar por você. Pastor, eu tenho uma causa, nunca mais o advogado falou. Olha aqui para mim, serva de Deus. Você acredita que Deus faz? Deus vai fazer e vai fazer com pressa. Aguarde surpresa da parte de Deus. Se prepare para dar testemunho do que Deus vai fazer com pressa. Está tudo parado. É com você mesmo que eu quero orar nesta noite. Mas eu tenho mais uma oração. Eu quero orar por você que está fazendo um tratamento médico e não está vendo o resultado. Eu quero orar por você. Venha para cá. Venha. Está fazendo tratamento médico e não está vendo o resultado. Eu quero orar por você. E a última oração que eu vou fazer é por você que enquanto eu estava pregando, Deus estava falando com você. Pastor, Deus falou algo comigo. Corra para cá. Eu quero orar por você. Venha. Venha. Por favor. Chegue. Eu sei que estás aqui, Senhor. Venha. Podes perceber quem sou. Pode ver se há ofereço a ti, Deus meu, que eu nada tenho, tudo é teu. Bora lá, baterista! Agora sim, floresça. Tem milagre de Deus nesse lugar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, Senhor, Fiel a mim. Você crê que ele é fiel? Senhor, eu sei E tu és fiel. Só quem acha ele fiel canta. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Deus vai colocar no lugar. E ainda que eu não mereça, permaneço assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta Ofereça a ti, Deus meu, glória. pra reconhecer. Há uma presença dele aqui nesse lugar, nessa noite. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Tem resposta
agora esse ano, mude a música, maestro. Levanta as suas mãos para o céu. Se o trovão e o mar seguindo vem, e a tempestade eu voarei sobre as águas também rezei, descansarei. Ô glória, tem uma presença dele aqui nessa noite. Levanta a mão. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei sobre as águas, tu também és Deus, descansarei, pois Deus. Vem cá, na frente, você. Segura aqui. Encoste nessa moça aí, Maísa. Eu ia pedir, me encoste nela. Olha aqui pra mim. Eu vou dizer algo público aqui, diante de Deus e diante dessa igreja. Por que você às vezes pensa que Deus não olha para você? Por que você pensa que Deus se esqueceu de você? Que Deus faz na vida de todo mundo e não vai fazer na sua. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Deus vai fazer algo com você que parentes, vizinhos e amigos vão se assustar. Sabe uma árvore frondosa e frutífera que algumas, eu vou usar um termo bem técnico, alguns animais e algumas aves se aninham nessa árvore? Eu estou falando de algo que se destaca. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas é algo grande na sua vida. E você vai dar testemunho do que o Senhor vai fazer. Dê um abraço nela nessa noite. Ore por ela. Vamos lá. Se o trovão e o mar seguindo, nós já vamos orar. Sobre a tempestade eu voarei sobre as águas, tu também és Deus, descansarei, pois feche os seus olhos. O Senhor abraça a sua alma aqui nessa noite. Ninguém sabe das feridas internas, do grito da alma. Mesmo aflita, você consegue sorrir. Mas aguarde de Deus um novo tempo. Eu vejo um vento de Deus soprando, trazendo mudança. Há uma presença dele nessa noite. Seja abraçada pelo céu aqui nesta noite. Seja abraçada por Deus. Dê um abraço nela aqui, uma irmã, por favor. Dê um abraço nela, pastor. Dê. Abraço, o seu abraço representa um abraço do céu. Manda, feridas emocionais estão sendo saradas. Deus está neste lugar. Aleluia. 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 Há uma presença de Deus. A nuvem de Deus
presença do céu nessa noite. Venha cá, meu companheiro. A igreja, estenda as mãos para cá. Deus levantou este homem. Deus deu projeto. Deus deu estratégia. Deus deu ideias. Projetos, ideias e estratégias que estão sobre esse homem resultarão em salvação de alma, em vidas que virão a Cristo. Eu vou liberar uma palavra profética sobre sua vida, homem de Deus, nessa noite. Deus levantou você para tirar os que estão andando para as trevas. Deus te levantou com as suas atitudes para fechar a porta do inferno para muitas pessoas e abrir a porta do céu. Estenda as mãos para cá. Deus, aqui está o pastor presidente desta igreja, e nós oramos por ele. Essa minha oração é para o Senhor revestir ele, proteger, dar a ele força e graça. Dê a esse homem o dom da palavra e da ciência. Os dons do Espírito Santo venham com abundância sobre ele. O Senhor sabe do amor pelas almas, pelas obras que ele tem levantado nesta geração. Que o Senhor use de bondade cada dia sobre o teu servo. Proteja, guarda as portas do coração. Decamandere mandaraçuca mandarabacá. Se levantarão inimigos, se levantarão adversários, muitos virão por interesse próprio, mas te diz o Senhor nesta noite: lhe darei estratégia, lhe darei estratégia, lhe darei estratégia, te diz o Senhor aqui nessa noite. Deus abençoe, pastor. Levante as mãos, vamos lá. Oh, glória! Mas já vamos encerrar, eu já vou orar por você. Coloca a mão no seu coração, coloque. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus foi essa nessa noite. Vou colocar no lugar o que está fora do lugar. Essa palavra vai dentro do seu coração. Deus vai fazer você lembrar. Esta semana vou colocar no lugar o que está fora. Remandera mandagaçu.